Paz, queridos, tudo bem? Eu sou o irmão em Cristo Edson, mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar nessa oportunidade a nossa lição de número 8. A lição de número 8 ela vai tratar do assunto sobre o Deus Espírito Santo. Tá certo? Acostumo apresentar a nossa revista no trimestre, que trata-se da a Santíssima Trindade. Dentro da Santíssima Trindade, nós estamos estudando o Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. Tá certo? Muito bom. A lição de número 8, ela vai falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Como é o Deus Espírito Santo, tá certo? Vamos adiante. O texto áureo da nossa lição, o texto áureo fala o seguinte. Texto áureo. Diz assim: E eu rogo ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14 e o versículo 16. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da igreja. Essa santificador que convence o homem, ou a parte de santificação é aquilo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Tá certo, amados? Vamos adiante? A introdução da nossa lição nos diz o seguinte. O que diz a introdução da nossa lição? O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Isso se encontra no livro de João, no capítulo 14, versículo 25 ao 31. Fala sobre o Espírito Santo como Consolador prometido do Pai. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Esta é a introdução da nossa lição. Agora, com base nessa introdução, eu vou discorrer aqui na lousa um apanhado geral da nossa aula, que é com base nessa introdução que a gente vai estar ministrando a nossa aula. Muito bem. Então, o Espírito Santo, a palavra-chave é Espírito Santo. Espírito Santo. A palavra-chave da nossa aula, correto? Então, na introdução, nós falamos o seguinte, que ele é o Consolador, né? Então, vamos chamar aqui de letra A. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. E dentro do Consolador,
A lição diz que ele diz o seguinte, eu rogo ao Pai. Ele vai rogar ao Pai para que envie outro Consolador que fique conosco para sempre. Isso está no livro de João, no capítulo de número 14, e o versículo de número João 14, do 25 ao 31. Então, a letra B, né? Então aqui ele é Deus, ele é Deus. Né? Ele é Deus porque ele roga ao Pai, né, que o Pai é Deus, para que o Consolador fique conosco para sempre. Tá? Muito bem. Eu vou chamar de letra B. A letra B não está aqui na introdução à palavra, mas vamos dizer que é a personalidade. O Espírito Santo, ele tem personalidade. Por que ele tem personalidade? Porque a lição diz que ele é uma pessoa, ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, se é uma pessoa, ele pensa, ele tem personalidade. Então, na personalidade, ele possui na personalidade, ele possui intelecto, ele possui emoção e ele possui vontade. Isso aqui são os sentimentos de uma pessoa. Uma pessoa, né? A personalidade, ele possui intelecto, emoção e vontade. Nós vamos discorrer em toda a lição, porque essas palavras eu descobri na lição que nós vamos estudar. Muito bem. Ainda numa letra C, eu chamei aqui de letra C, ele nesse processo aqui, ainda aqui eu disse que ele é Deus. Tudo aqui, ele é Deus. Então, ainda numa letra C, a lição vai falar que ele é da mesma substância. A nossa leitura bíblica, a nossa introdução fala assim, ó, não é uma mera influência espiritual. Ele é Consolador prometido, que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, é uma pessoa. Na letra C, nós vamos estar falando mais na frente, que é a consubstancialidade, que é uma consubstancialidade. Na sua consubstancialidade. O que é isso? A consubstancialidade de quem? Do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Na sua consubstancialidade com o Pai e o Filho. Na consubstancialidade do Pai e o Filho, aí gera uma tríplice
tríplice una, que é as três pessoas em uma pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Mesma essência, e substância. Mesma essência e mesma substância. Na mesma essência e a mesma substância, nós lemos que isso aqui evidencia a pessoa do Espírito Santo na sua divindade. Na sua divindade e as suas obras maravilhosas. É o que nós vamos ler. Tá? Suas obras maravilhosas. Tá certo? Vamos adiante? Muito bem. A nossa aula, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico ela vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E na pessoa do Espírito Santo nós vamos discorrer isso que nós acabamos de falar. O tópico de número 2 vai falar sobre a divindade do Espírito Santo. Na divindade do Espírito Santo, nós vamos falar sobre os processos do intelecto, da emoção e da vontade. Né? E como o Consolador ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus. Ele é Deus. E na nossa terceiro tópico, vamos falar sobre as obras do Espírito Santo. Nas obras do Espírito Santo, nós vamos também dizer que ele tem seus atributos. Nos atributos de Deus, que é o mesmo do Filho, que é o mesmo do Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, e ele também é onisciente, tá? E ele também é eterno. Então, nos 3 tópicos, nós vamos discorrer essas qualidades, atributos e na pessoa do Espírito Santo. Tá certo, amados? Vamos adiante. Primeiro tópico. Diz assim, olha, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como nós falamos na nossa introdução. Não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de sua pessoa. Tá? Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Romanos, no capítulo 8, no versículo 25, diz que ele intercede pelos santos.
Então, ele intercede pelos santos. Aqui diz que ele tem propósito, mente e consciência. Então, ele está dentro do que nós descrevemos ou escrevemos aqui na lousa, que ele tem personalidade e possui intelecto. Por que ele possui intelecto? Porque ele racionalidade. Ele pode ser entristecido. O que envolve sensibilidade e emoções. Está escrito na nossa lição. Envolve sensibilidade e emoções. Quando envolve sensibilidade, envolve os seus adjetivos de sentimentos, tá certo? Então, o Espírito Santo tem esses adjetivos de sentimento. No livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 30, tem lá o apóstolo Paulo fazendo lá uma advertência. Ele diz para que não entristecemos o Espírito Santo de Deus, tá? Porque ele está selado para o dia, né? Para o dia da redenção. Então, uma vez o homem fazendo algo que não o agrada, entristece-o. E quando entristecemos, nós estamos deixando alguém com semblante caído, né? Digamos assim. Isso como uma pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e o é, com as personalidades que ele possui, o intelecto, a emoção e vontade, então a lição diz que ele fica triste quando algo acontece que ele não agrada. Quando nós falamos com uma pessoa ou fazemos algo para alguém, alguma pessoa do nosso convívio do dia a dia, que a pessoa não gosta, que fica triste, assim também é a pessoa do Espírito Santo. Ele entristece, ele tem intelecto, emoção e vontade. Mas no decorrer da lição nós vamos estar, isso vai ficar mais evidente do que nós estamos falando. Muito bem. Ainda diz o seguinte: ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência. Então ele ensina. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 26, né? Ele tem intelecto. Então isso, o ensina é um intelecto. Ele tem intelecto, inteligência. Então, isso nos faz lembrar que demonstra inteligência e comunicação constante. João capítulo 14 e o versículo 26. Vamos ler lá? João capítulo 14, versículo 26. O que diz lá? João capítulo 14, do versículo 26. Diz assim, mas aquele Consolador,